Hoje nós vamos falar sobre uma das válvulas mais versáteis e importantes em sistemas de refrigeração industrial, a válvula servopilotada ICS-100 da Danfoss. Neste vídeo eu vou explicar como essa válvula funciona dentro da plataforma Integrated Control Valve, a plataforma ICV, suas diversas possibilidades de combinação de pilotos e os cuidados de instalação e manutenção, que garantem confiabilidade e precisão ao longo do tempo. Vamos também entender como o conjunto CVE mais ICAD permite o controle eletrônico dessa válvula e como os pilotos mecânicos podem atuar em conjunto para oferecer segurança redundante. Ao final, você vai compreender não apenas como a ICS-100 opera, mas também como ela pode ser configurada para diferentes funções, desde o controle de temperatura e pressão até a operação on-off ou de segurança, tornando-se um dos componentes mais completos de um sistema de refrigeração industrial. Falando um pouco da plataforma ICV, a plataforma ICV ela é um conceito modular que a Danfoss desenvolveu, que unifica diferentes válvulas em uma base padronizada, permitindo a intercambiabilidade entre modelos como a ICS servopilotada, a ICM motorizada ou a ICLX de dupla etapa. Isso significa que o mesmo corpo pode receber diferentes módulos de função, reduzindo o número de variantes e simplificando manutenção e otimizando o estoque de peças. Entre as principais vantagens da plataforma ICV se destacam a modularidade e intercambiabilidade entre módulos ICS, ICM e ICLX, a instalação simplificada com dimensões e conexões padronizadas, a manutenção top and try, sem remover o corpo da linha, a alta confiabilidade e durabilidade com um corpo em aço de baixa temperatura e pressão máxima de trabalho de até 52 bar, compatibilidade com amônia, CO2 e fluidos HFC, HCFCs não inflamáveis, padronização global e integração com todos os controladores da Danfoss. A ICS-100 é uma válvula servopilotada que regula o fluxo de refrigerante com base na diferença de pressão gerada pelos pilotos instalados. Pode atuar em linhas de sucção, líquido ou gás quente, ou líquido-vapor, executando funções como controle de pressão, temperatura ou operação on-off. Seu corpo robusto e o módulo de função de fácil remoção garantem precisão, resposta rápida e confiabilidade, mesmo em sistemas de grande porte. Além da sua robustez e confiabilidade, a ICS-100 se destaca pela versatilidade de aplicações. Por ser uma válvula servo-operada, ela utiliza a pressão diferencial do próprio sistema para atuar sobre o pistão principal, permitindo abertura total e controle preciso, mesmo em condições de alta variação térmica. Ela pode operar como válvula de controle de pressão, controle de temperatura ou ainda como válvula solenoide on-off, dependendo dos pilotos instalados. O corpo da ICS-100 possui 3 portas de piloto, a porta P, a porta S1 e a porta S2. Na versão ICS-100, ela acompanha também os tampões A mais B e o tampão A, para vedação das portas não utilizadas, já que esse modelo é fornecido sempre com as 3 posições disponíveis. Nas versões menores da linha, como ICS-25 a 80, há versões com um único piloto, que reduzem o custo de aplicação em sistemas mais simples. Em aplicações mais complexas, é comum instalar na tampa da ICS um módulo múltiplo de pilotos, conhecido como árvore de válvulas, composto por pequenos corpos CVH, onde se encaixam pilotos adicionais como CVP, CVPP, CVC, EVM e etc. Essa configuração é amplamente usada em indústrias de bebidas e processos de pasteurização, permitindo combinações precisas de controle de pressão, temperatura ou degelo automático com atuação proporcional por meio de um controlador ICAD 1200B, por exemplo, acoplado ao piloto eletrônico CVE, que também é possível de ser instalado na válvula ICS. Agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura e os componentes principais da ICS-100. Então ela tem um corpo de válvula feita de aço de baixa temperatura, uma tampa superior que é possível rotacionar em qualquer posição sem afetar o funcionamento, independente da posição dos pilotos, o módulo de função, que no caso é um pistão com servo, mola, cone e placa de teflon, a placa de vedação em PTFE, que é o assento da válvula, parafusos e juntas de vedação compatíveis com amônia. Como falamos antes, ela também tem as entradas de piloto, sendo a entrada paralela, a entrada S1 e S2, que são entradas em série, e ela possui tampões e bujões para a vedação das portas não utilizadas. Um dos principais pontos importantes da ICS-100 são as combinações e modos de operação que podem ser feitas através da combinação de diferentes tipos de pilotos aplicados em diferentes posições da tampa da válvula. Então a gente vai dar alguns exemplos práticos
para a versão de 3 pilotos da ICS-100, que permite essa ampla variedade de configurações funcionais, conforme o tipo de controle e o comportamento desejado para a válvula. Ela pode operar com 1, 2 ou até 3 pilotos de forma simultânea, o que dá enorme flexibilidade ao projetista ou técnico na definição da estratégia de controle. Em razão dessa flexibilidade e da disponibilidade de portas múltiplas, a ICS-100 é frequentemente chamada de válvula coringa dentro da plataforma Danfoss, pois pode ser configurada para uma ampla gama de funções, desde controles simples até sistemas automáticos avançados com controle eletrônico e redundância mecânica. As portas S1 e S2 são conectadas em série, ou seja, o fechamento de qualquer uma interrompe o fluxo. A porta P é conectada em paralelo a essas portas em série, e quando o piloto nela instalado está ativo, a válvula abre completamente, independente do estado das demais. Essa arquitetura permite criar combinações personalizadas de controle, adequadas para diferentes pontos e funções dentro de um sistema de refrigeração com amônia ou CO2. Então agora a gente vai dar um exemplo, por exemplo, de aplicação para controle de pressão constante utilizando um piloto CVP com desligamento elétrico via EVM. Essa é uma das aplicações mais comuns da ICS-100 em sistemas com evaporadores inundados ou semi-inundados, onde o piloto CVP é ajustado para manter uma pressão de evaporação constante no evaporador, o que equivale a manter uma temperatura de evaporação estável e, portanto, uma temperatura de produto controlada, e durante o ciclo de degelo por gás quente, o piloto solenoide EVM instalado em série fecha a válvula, isolando o evaporador e impedindo a passagem de vapor de sucção. Após o degelo, o EVM é energizado novamente e a válvula retoma o controle via CVP, e o evaporador volta à operação normal com pressão de evaporação controlada e, consequentemente, temperatura controlada no processo. Em resumo, o CVP ele regula a pressão de evaporação, então ele mantém a temperatura estável no evaporador. Ele também pode manter a pressão dentro do evaporador para controle de degelo se aplicada nessa função. Já o EVM ele isola o circuito durante o degelo, evitando a perda de calor e reduzindo o tempo do ciclo. Em resumo, o CVP regula a pressão de evaporação, o que mantém uma temperatura estável no evaporador. Já o EVM ele isola o circuito durante o degelo, evitando perda de calor e reduzindo o tempo do ciclo. Então, algumas aplicações típicas desse tipo de situação e aplicação são evaporadores de túneis de congelamento, câmeras frias e sistemas de ar forçado em câmeras de manutenção de temperatura. Outra aplicação seria a utilização do controle de pressão diferencial através do piloto CVPP. O CVPP é usado quando se deseja controlar a diferença de pressão entre dois pontos do sistema, por exemplo, entre a linha de líquido e a linha de sucção, ou entre dois lados de um trocador de calor. Esse controle é essencial para evitar superaquecimento ou flash gas em válvulas de expansão, proteger bombas de líquido contra a cavitação e garantir vazão mínima de líquido em trocadores a placas. Ele também tem a função de estabilizar a pressão de retorno em sistemas com múltiplos evaporadores. Na prática, o CVPP abre ou fecha a ICS conforme a diferença de pressão definida. Um exemplo é se a pressão na linha de líquido cair abaixo da pressão de sucção mais o ΔP ajustado, o piloto atua para restaurar esse equilíbrio, mantendo condições ideais de alimentação para o circuito. Algumas aplicações típicas são controle diferencial entre o separador e a linha de líquido em sistemas bombeados ou circuitos secundários com trocador de placas. Outro exemplo de aplicação de um piloto é para controle de temperatura eletrônica através do piloto CVE com o ICAD aplicado, com segurança mecânica como redundância. Nessa configuração, a ICS é equipada com o piloto eletrônico motorizado CVE e o atuador ICAD, formando um conjunto que permite controle eletrônico de temperatura ou pressão com alta precisão e segurança redundante. O CVE mais ICAD recebe um sinal analógico de 4 a 20 mA de um controlador ou CLP e ele modula a servopressão da ICS conforme o setpoint definido. Assim, a válvula abre ou fecha progressivamente, controlando o fluxo de refrigerante conforme a demanda térmica. Para maior segurança, as portas secundárias da ICS podem ser equipadas com pilotos mecânicos. Pode ser, por exemplo, o CVPH, que é um piloto de alta pressão, que protege o sistema contra sobrepressão, ou então o CVPP, que evita diferenças excessivas de pressão. Pode ainda ser colocado um piloto EVM solenoide, que adiciona a função de corte elétrico ou bloqueio de segurança. Assim, o sistema une controle eletrônico de alta precisão com segurança mecânica redundante. Mesmo em caso de falha do comando eletrônico, os pilotos mecânicos assumem automaticamente, mantendo o sistema protegido.
Um exemplo prático dessa situação seria, por exemplo, em um trocador de calor, que resfria a água do processo, e o controle através do CVE e o ICAD mantém a temperatura da água de saída em 5 graus Celsius. Quando a carga térmica aumenta, o sinal eletrônico abre gradualmente a ICS, ampliando a vazão de amônia. Se por algum motivo o controle eletrônico perder o sinal, o CVPH fecha a válvula para evitar a sobrepressão no trocador. Uma aplicação típica são em sistemas indiretos de refrigeração que usam água e glicol em trocadores a placas e processos com controle de temperatura de alta precisão. Outra possibilidade de utilização da válvula ICS é com simples controle on-off. Em alguns sistemas de grandes dimensões, válvulas de menor porte que normalmente fazem essa função não são compatíveis. Então a ICS, quando aplicada para uma situação de controle on-off, pode ser operada através de um simples piloto EVM para abertura e fechamento total da válvula. A ICS também pode operar como válvula de bloqueio on-off ou de controle proporcional de pressão, dependendo do tipo de piloto instalado. No modo on-off, um EVM, que é um piloto solenoide, é instalado na porta P e ele abre ou fecha completamente a ICS. Essa configuração é usada em linhas de gás quente, bypass, drenagem de líquido e circuitos de segurança, onde o controle é binário, no caso, aberto ou fechado. Já no modo proporcional, pilotos CVP ou CVPP permitem controle modulado, ajustando a abertura conforme a pressão diferencial. É o modo usado em controle de sucção, condensação ou separadores de líquido. A aplicação do piloto CVC ela é um pouco diferente, porque o CVC é um piloto que regula a pressão na saída da ICS, downstream, diferente do CVP que regula na entrada, que seria a posição upstream. Essa função ela é usada quando se deseja manter uma pressão constante após a válvula, por exemplo, para alimentar uma linha de líquido ou gás a uma pressão reduzida e estável. Esse controle ocorre porque o CVC recebe um sinal de pressão de um ponto distante, o que é útil para controlar a pressão comum de sucção em vários evaporadores interligados, por exemplo. Então, aplicações típicas para esse tipo de situação são linhas de sucção de múltiplos evaporadores, bypasses de gás quente com controle de rampa e equalização de pressão entre estágios de compressão. Outra aplicação é um controle remoto por pressão externa. Então, em sistemas complexos, os pilotos podem receber o sinal de um único ponto de pressão remoto, como um separador ou linha comum de sucção, permitindo que várias ICS operem de forma sincronizada. Esse tipo de controle é amplamente usado em plantas com múltiplos evaporadores ou trocadores, mantendo a uniformidade nas temperaturas de evaporação. Algumas outras funções são funções de bypass de gás quente, alívio de pressão e controle de separadores de líquido. A ICS 100 também é amplamente utilizada em circuitos de serviço e proteção do sistema, onde atua em funções auxiliares. O bypass de gás quente, por exemplo, durante o degelo, onde o gás quente proveniente da descarga dos compressores é desviado para o evaporador através de uma ICS equipada com EVM mais um CVP, controlando a pressão máxima e evitando golpes de líquido. Após o degelo, o EVM desenergiza e a linha é automaticamente isolada. No alívio de pressão, utiliza-se a ICS com um piloto CVC ajustado para abrir quando a pressão de um reservatório ou linha excede o limite seguro. O alívio é suave e controlado, reduzindo picos de pressão sem descarga abrupta. Em controles de separadores de líquido e sistemas bombeados, a ICS é instalada na linha de sucção do separador e regula a pressão de evaporação via CVP ou CVE mais ICAD, garantindo temperatura de evaporação estável e controle preciso do nível de líquido. Essa aplicação é comum em unidades de frio centralizadas ou skids de refrigeração industrial. Essas diferentes combinações fazem da ICS 100 uma válvula extremamente flexível, capaz de adaptar-se a praticamente qualquer necessidade de controle dentro de um sistema de refrigeração industrial, desde o controle fino de temperatura até a proteção mecânica do sistema durante ciclos críticos como o degelo ou partida de compressores. Então agora nós vamos falar um pouco sobre as instalações e os cuidados na montagem. Então a ICS 100 ela deve ser montada e instalada em uma tubulação horizontal com o atuador voltado para cima. Deve ser seguido a seta de fluxo que está gravada no corpo da válvula. E a tampa superior ela pode ser rotacionada em qualquer direção. Ela pode ser soldada montada, desde que o processo seja controlado e sem respingos internos. Caso esse processo gere resíduos, é necessário fazer a desmontagem, a limpeza interna e a nova montagem da válvula. É recomendada a utilização de um filtro Danfoss a montante para evitar a entrada de sujeiras e, consequentemente, o bloqueio do módulo de função.
O módulo de função deve ser inserido com as pernas alinhadas entre 30 e 60 graus da posição central do corpo da válvula. Caso a válvula tenha que ser aberta e novamente fechada, a Danfoss recomenda a utilização de um torquímetro para a realização do aperto dos parafusos para a correta vedação da válvula. Falando um pouco da parte de manutenção e serviços, a ICS 100 é projetada para manutenção top and try, sem a remoção da linha. A Danfoss fornece kits específicos de manutenção. Entre eles estão o kit de inspeção, que é para troca de alguns dos anéis O-rings que tem dentro da válvula quando ela é aberta e fechada, o kit de reparo, que é para substituição de peças de desgaste, e aí ainda temos o kit overhaul, que é a troca do módulo de função completo, que é para manutenção completa após longos períodos de operação. Então, na hora de fazer uma manutenção, precisam ser obedecidos alguns procedimentos. E um dos procedimentos é nunca abrir a válvula sob pressão. Então, ela possui o atuador manual que serve para fazer a equalização da pressão. Então, antes de fazer a abertura da válvula, é necessário fazer a abertura manual da válvula para fazer a equalização de pressão entre os dois lados da válvula, a entrada e a saída dela. Quando necessário remover o módulo de função para sua substituição ou troca das vedações, existe no topo do módulo um buraco com rosca M10, onde se coloca um parafuso auxiliar que é utilizado para puxar o módulo de função para fora, porque ele está bem instalado de forma bem justa e ele é um pouco difícil de ser removido. Então, ao finalizar qualquer tipo de manutenção ou substituição de vedações ou O-rings, é recomendado a aplicação de óleo de refrigeração nesses O-rings durante a remontagem para facilitar essa montagem e evitar eventualmente algum corte numa dessas vedações. Então agora a gente vai fazer uma demonstração aqui de abertura da válvula para fazer a remoção do módulo de função. Então basicamente a gente faz a remoção dos parafusos aqui. A gente vai aproveitar também para mostrar no detalhe aqui a posição dos pilotos, né, que foi uma coisa que a gente falou bastante no vídeo. Então a gente tem aqui os 3 orifícios dos pilotos e na tampa está gravado em baixo relevo o que é cada uma das posições. Então, por exemplo, aqui nós temos a posição S2, que é uma das posições em série. Do lado de cá a gente tem a posição S1, então esses 2 pilotos estão ligados internamente em série, então o fluido que entra por aqui ele vai acabar passando por esse ponto também, e esse cara aqui é o ponto do piloto da posição P, que é a posição paralela. Então esse ponto aqui ele fica comunicando em paralelo com esses 2 pontos, então a combinação desses 3 diferentes pilotos dão aquela infinidade de aplicações diferentes que a ICS tem como ser utilizada. A gente tem aqui ainda o operador manual, protegido por essa capa, então a gente faz a remoção dela aqui e a gente tem acesso ao operador manual. Esse operador manual na posição totalmente aberto vai deixar a válvula funcionando no modo automático, através dos próprios pilotos, digamos assim, e quando rotacionado no sentido horário até o fim do curso, a válvula vai ter abertura total. Então, caso necessário fazer a abertura manual da ICS 100 sem a utilização dos pilotos, é possível então fazer essa abertura através do operador manual, fazendo com que ele faça a atuação do módulo de função. Então a gente vai fazer a abertura da válvula agora. Então, após a remoção da tampa, a gente pode utilizar o próprio olhal que vem na tampa da válvula para fazer a remoção do módulo de função. Então a gente vai rosquear ele aqui. E aí aqui é necessário que se utilize um eixo, uma alavanca, para fazer então a remoção do módulo de função. Então, quando a gente fala de um dos possíveis problemas aí que acabam acontecendo em função da sujeira, essa arruela de teflon aqui é a arruela responsável pela vedação da válvula. Então, eu vou fazer a movimentação manual do módulo de função. Então, caso aconteça de alguma sujeira se depositar nessa região, no momento em que houver o encosto aqui da válvula, pode ser que tenha passagem através desse ponto. Então, é importante observar a integridade dessa arruela de teflon que faz a vedação do módulo de função.
Então, conforme a gente falou no vídeo, a gente vai mostrar agora aqui, são os kits para as manutenções da válvula ICS. Então, a gente tem aqui o kit de inspeção, que é composto pela junta da tampa de vedação, a junta de vedação da tampa e alguns O-rings do módulo de função. Depois, a gente tem aqui o kit de reparo, onde além dos O-rings e da junta de vedação da tampa, a gente tem a arruela de teflon da vedação e mais algumas arruelas e vedações do módulo de função, da parte interna do módulo. E, caso necessário, depois de muito tempo de uso aí, ou algum eventual problema, existe o kit overhaul, que se trata, na verdade, do módulo de função completo, com o operador manual também. Então aqui nesse caso se faz a substituição completa do módulo através da substituição dele e a válvula fica somente o corpo, né, e o resto da válvula, que é justamente a parte principal, acaba utilizando o módulo de função completo para isso. Então nós temos aqui a tampa da válvula ICS-100, que é vendida separadamente. É importante destacar que a válvula ICS-100, no caso a partir da ICS-100, o módulo de função já não está mais acoplado à tampa como acontece nas válvulas menores. Então, o módulo de função é uma peça e a tampa acaba sendo outra parte, que pode ser adquirida separadamente. Então, caso necessário trocar, por exemplo, o módulo de função, não é necessário adquirir a tampa, já que pode ser utilizada a mesma tampa da válvula existente. E aí, aqui falando um pouquinho mais dos detalhes, a gente tem a questão da posição dos pilotos, onde a gente tem a porta P e as portas S1 e S2 para a posição correta dos pilotos. Então, junto com a tampa, vem junto também o conjunto de parafusos para instalação dessa tampa e ainda vem junto os tampões para fazer o tamponamento dos pilotos, caso não sejam usadas as três posições. Então, a gente tem aqui, é importante falar sobre isso, a gente tem aqui, são dois conjuntos, tá? Isso aqui são os tampões A e esse aqui é o plug B, que vem com O-ring de vedação. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer o tamponamento total do canal de uma das portas, eu preciso instalar o plug A mais B, que seria o conjunto. Então, no momento em que eu colocar esse pequeno êmbolo dentro do orifício aqui da posição do piloto mais o tampão, eu vou estar tamponando esse canal não vai mais estar operando. Então, por exemplo, se eu colocar esse plug na posição S1 ou S2, eu interrompo totalmente o fluxo no canal série dos pilotos, né? Então, por exemplo, vou pegar uma aplicação, vou precisar fazer somente um controle on-off. Eu vou colocar esse tampão com o plug na posição S2, somente o tampão na posição S1, porque aqui eu já vou estar tamponando esse canal, e aí eu coloco no canal P um piloto EVM para fazer a abertura on-off da válvula. Então eu vou estar isolando o canal S1 e S2, a porta serial, e vou deixar a porta paralela a sendo atuada por um piloto EVM com on-off do controle da válvula. Então aqui a gente tem três diferentes pilotos para situações e aplicações diferentes. A gente tem aqui então, por exemplo, o piloto CVC, que é para fazer o controle de pressão após a válvula, né? Então esse piloto aqui ele tem uma tomada para coletar pressão de referência após a válvula, que é justamente essa pressão de referência que vai fazer o ajuste para manter o controle da pressão após a válvula. A gente tem aqui o piloto CVP, que é para o simples controle de pressão, antes da válvula, no caso. Então aqui, na verdade, a gente tem o controle através do piloto CVE, que é o controle proporcional que pode ser feito na válvula ICS. Então aqui a gente consegue acoplar um ICAD nesse piloto. Aqui tem que ter o cuidado, então, de fazer a utilização das vedações nas posições corretas, dependendo da versão do ICAD. Se for a versão A, ele é montado exatamente como está aqui. E se for a versão B, essa gacheta superior precisa ser removida, esse O-ring também precisa ser removido, e junto com o ICAD vem um O-ring que fica posicionado nessa parte superior, que faz a vedação para evitar a entrada de umidade no acoplamento magnético com eventual congelamento. Então, é simplesmente encaixar o ICAD, e aí a válvula ICS passa a fazer o controle proporcional de fluxo de fluido. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas falhas comuns e possíveis soluções para resolver essas falhas. Então a válvula ICS-100 é uma válvula que dá pouquíssima manutenção ou falha. E uma das falhas comuns aí que acontecem é o travamento do módulo de função. Normalmente esse travamento do módulo de função
ele está associado à entrada de sujidade no módulo de função, fazendo com que mecanicamente essa peça fique travada. Então, caso isso aconteça, é necessário fazer a abertura da válvula, a remoção do módulo de função e a checagem interna para verificar se existe ali algum tipo de resíduo que pode ter travado mecanicamente o módulo de função. Outra falha que eventualmente acontece é na vedação da válvula, onde mesmo na posição 100% fechada ela acaba dando passagem. Nesse caso se faz necessário então a abertura da válvula para troca da arruela de vedação em teflon que fica dentro do módulo de função. E aí, dentre outras falhas, as falhas mais comuns na verdade estão voltadas à montagem equivocada dos pilotos. Então a correta montagem dos pilotos na tampa ela é extremamente importante. Uma vez que esses pilotos forem instalados e o arranjo não estiver correto, a válvula não vai cumprir o seu papel e provavelmente não vai dar o controle esperado. Então uma das falhas mais comuns é a montagem equivocada, já que nós temos 3 portas pilotos que podem ser combinadas, sendo que nós temos a porta P, que é um canal paralelo de passagem, e 2 canais em série, o canal S1 e o S2, que também podem ser combinados para diferentes situações. E de alguma forma, inclusive, a utilização dos 3 de forma simultânea, sendo usado o P mais o S1 e o S2. Então, a situação mais comum de problemas é a montagem incorreta desses pilotos, dependendo da posição que eles são instalados. Então, como nós vimos, a Danfoss ICS-100 de 3 pilotos é uma válvula robusta, confiável e altamente versátil, capaz de integrar controle eletrônico preciso via CVE e CAD, com proteções mecânicas redundantes, garantindo segurança e desempenho superior em sistemas de refrigeração industrial. Por sua modularidade e amplitude de funções, a ICS-100 é considerada por muitos técnicos e projetistas como a válvula mais versátil da linha Danfoss, aplicável em praticamente qualquer etapa do sistema de refrigeração, do controle de temperatura de processo ao gerenciamento de pressão e degelo automático. Seu design modular, facilidade de manutenção e compatibilidade com toda a linha de pilotos Danfoss fazem dela uma solução completa e moderna para controle de amônia ou CO2 em qualquer processo industrial.